Meus amigos, um grande abraço para vocês desde a Venezuela do Sul. E no dia em que se descobre que o irmão do Lula é presidente de um dos sindicatos, alvo da Polícia Federal nesse escândalo no INSS, que dizem que afanou 6 bilhões de reais de pobres aposentados e pensionistas, nesse mesmo dia a Janja deixa escapar que o Papa Francisco ajudou a tirar o Lula da prisão. Olha que bonito, comovente, que nos traz saudosa memória do Papa Francisco. O Papa do Lula. Não é bonito isso? Você parece. Papa do Lula. Olha aqui. Olha que bonito. Janja chora e diz que Papa ajudou Lula no período de prisão. O presidente e pontífice trocaram cartas. Segundo a primeira-dama, Francisco ajudou o petista a atravessar momentos de desesperança. O que é que teria constado nestas cartas do Papa, do Pop ao Papi? Né? O que é que o Francisco, o Bergoglio, vamos tirar agora a fantasia o que é que o Bergoglio teria mandado falar ao Lula? Lula, de repente tu fizeste as mesmas coisinhas, mas isso não é de nada. Nada, isso não é de nada. Lula, Jesus nem expulsou os vendilhões do templo, Lula. Né? Vamos ressignificar tudo, Lula. Né? Algumas pessoas estão acima do bem e do mal, Lula. Este Bergoglio, assim como Lula, veio para dividir. Mas Deus é mais forte do que tudo, de todos eles. É ou não é? Vamos ver o que disse a Janja. A primeira-dama Janja disse ter passado um filme por sua cabeça. A Janja tem cabeça. Quando soube da morte do Papa Francisco. Peraí, viu esse filme reprisado quantas vezes, Janja? Porque, na verdade, há mais de um mês em que, na última cerimônia daquela Nízia, não sei das quantas, enquanto ministra da Saúde, ela pediu 1 minuto de silêncio para o Papa Francis. Ela já sabia de alguma coisa que nós não sabemos. Estranho, né? Estranho. Tá estranho. Em entrevista à coluna de Mônica Bergamo, fizeram as pazes, a Janja e a Mônica Bergamo. Janja lembrou uma troca de cartas entre Lula e Bergoglio. Disse ela, o Bergoglio, o Pop, falava bastante sobre a prisão política de Lula. Quer dizer que o sujeito vai lá, afana e a prisão política. Não por acaso, a primeira viagem que meu marido fez ao ser saído da prisão foi para ir ao encontro do Papa. Agora o Papa foi ao encontro do Pop. Me perdoe, mas vai fazer o quê? Lula e Francisco se encontraram pessoalmente diversas vezes. Cheiro de enxofre. A reunião a que Janja se referiu se deu antes do petista conquistar o 3º mandato. Conquistou. Me diga o seguinte aí. O Lula conquistou o 3º mandato? Digam sim, digam não. Só isso, pessoal. Em 13 de fevereiro de 2020, no Vaticano, que ele recebia todo mundo da esquerda, o Papa recebia. Quando recebia alguém decente, o Papa fazia uma cara de tacho desse tamanho de insatisfação. Que o Espírito Santo haja poderosamente e guie esse conclave. O Espírito Santo pode fazer milagres e nos dar um Papa decente. O petista conversou com o pontífice sobre o meio ambiente e a desigualdade social. Pobre América Latina, sempre esses hipócritas. Janja afirmou que Lula enfrentou momentos de desesperança. Porque não foi tão claro, né? Houve negociações. Como diria a Janja, houveram, né? Houve negociações. Nem sempre teve tão claro que iam libertar o Lula. O sistema trabalhou muito. Ela lembrou da morte de Arthur, em 2019, neto do petista. Pera lá. O menino tinha 7 anos. Ele estava realmente bastante abalado, diz a Janja, e talvez por isso escreveu uma carta ao líder espiritual. A mensagem do Papa Francisco naquela circunstância foi fundamental para ele saber que estava no caminho certo, na busca da inocência.
com amigos como ele tem, né? Foi a mensagem de um líder espiritual, pipipi, popopó, kkkkkk. Tá bom, já cansei desse negócio. Vejam vocês, sobre o irmão do Lula. Olha que interessante. Vamos aqui, cadê o negócio do irmão do Lula? Está na revista Veja. Vou trazer uma revista amiga do Lula para dar essa mensagem. Irmão do Lula dirige sindicato que está na mira da Polícia Federal por fraudes do INSS. É claro que o irmão do Lula é um sujeito muito probo. A despeito de ele dirigir esse sindicato que é o principal sindicato que está na mira da Polícia Federal, nessa fraude de 6 bilhões, que a Polícia Federal conseguiu uma decisão judicial para afastar o presidente do INSS. As pessoas estão dizendo, algumas desavisadas e a mídia comprada, dizendo, olha, Lula que demitiu. Não. A justiça afastou, é uma cautelar, afastou o presidente do INSS. Não tendo outra escolha, para não ficar muito mal, porque já está com 57% de reprovação, o Lula o demitiu. Gozado que, mais cedo, esse Carlos Lupe, que sempre está com a chave dos cofres, né? Esse Carlos Lupe. Esse Carlos Lupe disse, olha, não, impossível, é tudo intriga. Ele é um ex-procurador da República, o que foi demitido, que era presidente do INSS. Tá bom. É atestado de idoneidade, o cara ser procurador da República? Está se vendo que não. Com todo respeito aos procuradores da República. Bom, aí o Lupe disse, fui eu que escolhi, a responsabilidade é toda minha. É mesmo? E você se fingiu de tonto ou você é incompetente? Se fingiu de tonto quando está dizendo que não sabia quem era ele? Ou é incompetente mesmo? 6 bilhões de reais. Interessante, se a Polícia Federal pediu à Justiça uma medida cautelar para afastar o presidente do INSS do cargo e conseguiu, por que não pediu também para afastar o irmão do Lula da presidência do sindicato principal que está envolvido nisso? Ah, porque é mais complicado um pouquinho, talvez? O Lula diria, Moraes, não faça isso, Moraes. Eu sou seu principal fantoche, não faça isso com meu mano. Apesar dos mandados de justiça mirarem o sindicato de Frei Chico, quer dizer que o pau que dá no Francisco não dá no Chico? Apesar dos mandados de justiça mirarem o sindicato que Frei Chico ajuda a comandar, esse é famoso, hein? O irmão de Lula não foi alvo da polícia nessa fase da operação. Frei Chico. É só o apelido, nada de Frei, viu? Só para esclarecimento. Frei Chico. Vidão, os irmãos, como diria a Janja, os irmãos do sindicato. Esse Frei Chico tem uma cara de bom vivan. O sindicato gerido ou desgerido ou ingerido pelo Frei Chico, irmão do Lula, foi alvo de buscas da Polícia Federal. Ele é presidente, hein, do sindicato. Foi alvo de busca da Polícia Federal nessa quarta e também foi descredenciado a continuar atuando em nome de aposentados. A entidade nega as acusações. Eu quero dizer a vocês, um escândalo de mais de 6 bilhões de reais de descontos indevidos de aposentadorias e pensões, muitas delas desse tamanho, cujo dinheirinho, qualquer tostão fazia falta e faz falta para centenas de milhares de pessoas, de aposentados. Estes canalhas, que não tem outro nome, tiraram o dinheiro do remédio dessas pessoas, da nutrição dessas pessoas. Imagino que muitas delas, por óbvio, tiveram sua saúde piorada e muitas foram a óbito por isso. E a Polícia Federal, na sua representação para afastar, não poupou o presidente do INSS, mas poupou o irmão do Lula. O sindicato foi descredenciado, mas antes de ser descredenciado, não pediram a suspensão do irmão do Lula, para não pegar mal, provavelmente. Vejam, eu conheço muito bem esse tipo de cautelares. Quando se determina, por exemplo, uma cautelar, se tivesse determinado, veja, eu quero dizer o seguinte, neste bagulho todo, usar a linguagem aqui dos malandros, já que a malandragem está envolvida nesse caso,
nesse bagulho todo, a autoridade de Polícia Judiciária Federal, que é a PF, o delegado desse inquérito, ele pede um combo de medidas cautelares. Pede descredenciamento, isso é a praxe, pede descredenciamento do sindicato, pede afastamento cautelar dos presidentes, determina que eles não se aproximem a pelo menos 500 metros, que não entrem em agência ou sindicato nenhum do ramo. É assim que funciona. Como é que fizeram algo pé salto? Fizeram um salto e pediram um descredenciamento do sindicato do irmão do Lula, mas antes disso também não pediram um afastamento dele. Por quê? Porque ia pegar mal. A mídia fica dizendo, olha, o irmão do Lula foi afastado, né? É o principal sindicato que ele presidia. Ou ele é um total incompetente, ou ele está metido nisso até aqui. Como nós somos bons, vamos admitir que ele é só incompetente. Brasil. É um Brasilzão, né? Enquanto isso, Bolsonaro foi intimado dentro de uma UTI. Quem determinou isso descumpriu o Código de Processo Penal. Não se pode intimar pessoas gravemente doentes. O irmão do presidente Lula, diz a matéria da Veja, o sindicalista José Ferreira da Silva, o Frei Chico, é diretor, vice-presidente do Sindicato Nacional dos Aposentados, Pensionistas e Idosos, uma das entidades na mira da Polícia Federal por lucrar fraudando benefícios de aposentados do INSS. Apesar dos mandados da Justiça contra o sindicato, que Frei Chico ajuda a comandar, o irmão de Lula não foi alvo de mandados nessa fase da operação. Deixa eu tossir, que agora fiquei com vontade de tossir. A emoção foi grande. Esse negócio não vai dar certo, não. A gente tem que. Você pode deixar trabalhar um pouco para não dar muito na pinta. Pode deixar trabalhar um pouco para não dar muito na pinta. Mas o Frei Chico não vai, não. Tocar no Frei Chico e também escolhendo a respinga em mim, pô. Aí não dá, não, poxa vida. Não. Tem que ajeitar isso aí. Tem que manter isso aí. Lembra do tempo? Tem que manter isso aí. Segundo a PF, entidades como a comandada pelo irmão de Lula drenaram entre 2019 e 2024 cerca de 6,3 bilhões de reais das contas de benefícios previdenciários. Esses sindicatos descontavam parte da parca aposentadoria dessas pessoas, desses idosos, de forma ilegal, alimentando uma rede criminosa agora sob investigação. O sindicato gerido por Frei Chico, irmão do Lula, foi alvo de buscas da PF nessa quarta-feira, dia 23 de abril. E também foi descredenciado a continuar atuando em nome de aposentados. A entidade nega as acusações. Isso consistia, pessoal, no seguinte. Isso já tem tempo, isso era uma farra que vinha há muito tempo. E piorou muito de 2023 para cá. Aparecem descontos indevidos lá nos benefícios dos aposentados, com umas legendas, umas rubricas estranhas, umas tais de umas associações para isso, seguro disso, seguro daquilo. O aposentado nunca contratou isso. Por um passe de mágica, essas histórias, esses descontos aparecem lá. A maioria é vulnerável, inclusive com pouca instrução, ou debilitado. Tá? Então esses descontos passam a ocorrer ad eterno. Sempre, todo mês. Limitando a já pequena quantia que os aposentados têm. E às vezes não é apenas uma associação, suposta associação, que faz um desconto, não. Às vezes vem 1, 2, 3. Pessoas que ganham às vezes um salário mínimo. E como essas pessoas não têm às vezes meios, não têm acesso de como tentar chegar e entrar com uma ação e pedir que se retire isso, elas iam perdendo, esses sujeitos, fazendo isso com o dinheiro do povo, e tá lá o irmão do Lula, metido nesse sindicato. E esse ex-procurador da República estava presidindo o INSS, afastado. E aí fica esse ministro da Previdência Social, esse Carlos Lupe. Ele colocou esse cara lá, ele era para ser demitido também. Só que eu vou deixar a resposta com vocês. Por que Carlos Lupe?
que era superior hierárquico deste presidente do INSS, por que ele também não foi demitido também in limine, rapidamente? Por quê? Talvez porque saiba muito de como funcionam essas coisas. E quero saber para onde foram os 6 bilhões. Encontraram umas quinquilharias de alguns 15 bilhões em carros importados na casa de um, 15 milhões. Tantos milhões em relógios importados na casa de outra, etc. Mas o grosso mesmo, os bilhões, onde está? Onde estão esses bilhões? Valeria a pena a Câmara Federal convocar o Carlos Lupe e apertá-lo. Quem sabe se apertar, ele, como se diz por aí, desculpem, mas é tão cômico isso. Grande abraço para vocês. Inscrevam-se, confiram a inscrição, não esperem a notificação, entrem no canal várias vezes ao dia. Quero pedir ainda a você o seguinte: comente de maneira responsável, sem usar palavras feias, torne-se membro do canal. Aqui embaixo uma aba chamada Seja Membro. Grande abraço, até a próxima.